Meus caros irmãos, meus queridos amigos, para nossa reflexão, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1 ao versículo 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. Eu desejo a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os meus ouvintes. O título desta mensagem é: Deus estar acima dos planos do homem. Louvado seja o Senhor. Iniciamos dizendo: quando nosso Deus interfere, ninguém pode impedir. Eu fiz alguns comentários, escrevi os comentários e gostaria de lê-los para os meus queridos e prezados ouvintes. Provavelmente Noé já havia partido para o Senhor quando ocorreu a confusão das línguas. O povo falava uma única língua, ou seja, um só idioma. Todos se entendiam. Sempre o ser humano foi propenso à exaltação, ao orgulho, à arrogância e à soberba. Os homens daqueles dias não serviam mais ao Deus Todo-Poderoso. Eles não reconheciam mais a importância de se adorar ao Senhor, que é o autor da vida. Eles desprezaram a Deus, se afastaram do Deus eterno e aderiram ao paganismo e foram em busca de outros deuses. O povo agia como se fosse senhores deles próprios. Não temia Deus, nem valorizava-o. O procedimento daqueles homens era de total independência dos céus. Agiam como se não precisasse do Senhor dos senhores, que é o nosso Deus. Então aquele povo planejou construir uma cidade e uma grande torre que chegasse aos céus. Prepararam o material da construção e deram início à execução das obras. Porém, o nosso Deus observou o que estava nos corações dos construtores. Eles queriam se tornar famosos
queriam criar um marco na história da humanidade como um único povo poderoso, maior do que todos, um povo invencível, grande e respeitado. Na mente deles, ninguém ousaria tirá-los dali. Eles estariam seguros com aquela imensa construção. Vemos diante de tudo que o egoísmo, a vaidade, a exaltação dominavam o coração deles. A ordem do Senhor nosso Deus desde o princípio foi crescer, se multiplicar e encher a terra, e se dispersarem para preencher a imensidão vazia da terra. Eles estavam trabalhando para contrariar o plano de Deus. Infeliz é aquele que contraria o plano do Senhor. O povo começou a construção da cidade e da torre, seu consenso de Deus. E o Senhor, que conhece as intenções dos corações dos homens e o que eles fazem, nosso Deus resolveu intervir na construção. O Senhor mudou a língua e o idioma deles de uma forma poderosa, que somente Deus e o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo podem intervir daquela forma, daquela maneira. Antes, eles se entendiam, mas depois da intervenção do Senhor, com a mudança das línguas, eles não se entendiam mais. Assim a construção foi paralisada, por não haver mais entendimento e compreensão entre eles. Isto tudo aconteceu porque não valorizaram o Senhor, não reconheceram a grandeza do Senhor, não pediram orientação ao Deus dos céus, não honraram o Senhor de todas as coisas. Os homens estavam cegos de entendimento, só pensavam neles, na glória deles, no prestígio deles, na grandeza do nome deles, e não na glória de Deus. O nosso Deus condena o orgulho, a exaltação, a soberba e a vaidade, e a arrogância. Deus ama os humildes e os mansos de coração. Nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda reverência, de toda obediência, louvor e adoração e gratidão. Tudo isto nosso Deus é digno. Louvado seja o Senhor para sempre. Os homens queriam deixar a marca do orgulho, da grandeza, da independência de Deus, ao invés de quererem deixar as marcas da humildade, da simplicidade, da obediência e do amor e da dependência do Senhor. Eles queriam ser formosos, mas não conseguiram, pois existe um Deus que é todo poderoso e estará acima de tudo e de todos. Meu amigo, ao longo da história da humanidade, muitos projetos e construções foram interrompidos, paralisados e até demolidos, visto que os seus construtores, os proprietários, deixaram de reconhecer a importância de Deus nas suas vidas, nos seus negócios, nas suas famílias e nos seus planos de progresso. Foram muitos. Cuidado, cuidado! Lembra-te de honrar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Se você fizer assim, tudo irá bem. Meu prezado ouvinte, nada faça sem orientação e aprovação do nosso Deus. Não deixe que as coisas deste mundo, como as mansões, propriedades, carros luxuosos, cultura, cargos, egoísmo, dinheiro e paixões mundanas e outros males, não permita que estas coisas venham ocupar o lugar de Deus na sua vida.
Valorize o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sempre colocando Deus, o nosso Deus, em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Quero lhe dizer, meu querido ouvinte, que Deus enviou seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser o nosso Redentor, nosso mediador, nosso intercessor, nosso Salvador. Tenha comunhão com Ele. Você será imensamente abençoado e salvo por Ele, Jesus. Encerro a mensagem reafirmando que apresente seus planos de vida para Deus, para o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Que Deus, nosso Pai que está nos céus, te abençoe sempre. Amém.